Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Experiências que Conectam. Gente, hoje eu tô muito ansiosa pela nossa convidada especial, que antes dela se apresentar pessoalmente, eu vou contar um pouquinho para vocês. Ela é mãe do Luca, sócia fundadora da Digitalents, tem 25 anos de experiência no mercado digital. 25 anos. É muita experiência. Ela já treinou mais de 90 mil pessoas em seus cursos, palestras e workshops. E eu, gente, fui uma dessas pessoas. E hoje eu tenho o privilégio de ter ela, além de parceira de trabalho, também como amiga. Bem-vinda, Sandra Turque. Bem-vinda, amiga. Eu que agradeço, é uma honra e um prazer gigante estar aqui com você. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Então, vai ser uma troca muito especial. A honra é toda minha. E assim, já te conheço super bem, mas eu gostaria que quem está nos assistindo pudesse conhecer também um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Você pode compartilhar um pouquinho com os nossos internautas? Vamos lá, vamos tentar resumir, né? Então, como você colocou, eu tenho um contato já de bastante tempo com o mundo digital, aí mais de 25 anos. Fui executiva do mercado, né? Atuei com marketing e negócios por bastante tempo em vários segmentos. Área de serviços, financeira, varejo, legal. Associativa. Aí, nos últimos 10, 11 anos, eu passei a ser empreendedora. E criei a Digitalents, né, que é uma empresa voltada para apoiar outras empresas nas suas demandas aí, ligadas justamente ao mundo digital. Dou aula na SPM há mais de 22 anos. Dou aula também... Isso eu sei. Dou aula na PUC do Rio Grande do Sul, na Sampo, Escola de Negócios. Já dei aula para a FIA, para a FGV. Então, eu sempre digo que eu tenho um pé em cada canoa, né? Antes era executiva e dava aulas, e agora sou empresária e dou aulas. Então, é uma coisa que eu amo fazer e espero ainda poder fazer por muito tempo, essa coisa de compartilhar conhecimento com as pessoas. Muito bom, muito bom. E assim, uma sensação e percepção que eu tenho sobre você é que sempre você tá conectada, antenada, tá por todos os lugares, nos principais eventos e assim, atenta a tudo que te rodeia. Eu queria saber, entrando um pouquinho no tema do nosso podcast, para você então que tá sempre numa vida tão dinâmica, o que é para você uma experiência marcante? Olha, eu acho que é fundamental, né, as pessoas estarem atentas a isso, quem trabalha nessa nossa área que é de marketing, de comunicação, que hoje está toda permeada aí pelo digital, não tem como a gente não estar conectada e atenta, né? Agora, quando a gente fala de experiência, né, ela tem várias possibilidades. Então, pensar, por exemplo, numa experiência em eventos, né? Tudo que a gente quer é que corra tudo bem. Então, num evento, você quer chegar, você quer ter uma entrada rápida, você quer curtir os conteúdos. Então, eu estou muito atenta a esses detalhes, né, que impactam diretamente a nossa experiência, né? Ou quando a gente fala de experiência de um cliente num e-commerce. Tudo que o cliente quer é que dê certo, né? Ele entra, ele transita por aquele site, ele consegue comprar, consegue pagar, consegue receber. Então, essa questão da experiência é algo que eu dou muito valor e muita atenção. Tanto com relação à experiência que eu gero, por exemplo, para os meus alunos, nos meus cursos, como a experiência para os meus clientes. Que quando a gente atende um cliente, a gente pode imaginar, né, qual é a expectativa dele, qual é a experiência que ele deseja ter. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso. Sim. Mas bem importante esse seu comentário sobre que dê tudo certo, né? Sim. A gente que é desse segmento de eventos, a gente sempre chama isso de tempos e movimentos. Então, esse cuidado do que cada um tem que fazer em que tempo, para que todo esse maestro, né, que normalmente é quem está organizando, ajeitar essa orquestra, que são as pessoas todas envolvidas. É legal esse olhar seu de quem está também dentro da operação. Sim. E muitas vezes palestrando, e aí dentro do mais foco nos conteúdos mesmo. Exato. Legal. E assim, falando em experiências impactantes, você poderia dividir com a gente qual foi a mais impactante que você já viveu e como você se sentiu? Olha, eu acho que para alguém que é pai e mãe, não tem como a gente não ter isso como a maior experiência da sua vida, né? Então, ter podido gerar meu filho, ter o meu filho nos meus braços, né? E é uma experiência indescritível que marca a vida da gente, né? Eu brinco que naquela hora, assim, as lágrimas
pulam do olho, assim, não é que elas escorrem, elas pulam do olho. Então, acho que é a maior experiência aí no âmbito pessoal, né? Eu acho que é a maior experiência que a gente pode ter na vida, além da experiência diária, né? De conviver com eles e educar, né? Que é uma experiência que renova a gente todos os dias. Então, sem dúvida nenhuma, é a maior experiência da vida. Realmente, para mim também, assim, a questão da maternidade, dar vida a alguém e ter concreto, uma sementinha sua como legado deixado para esse mundão, Né? é também a maior desafio e responsa, né? Nossa, nem Mas fale. também acho que a maior experiência, com certeza. E assim, eu, quando fui pesquisar toda a sua trajetória, eu vi que você é uma mulher muito versátil, tem muitas frentes, mas como eu te conheci foi através de um curso, né, de marketing digital. E eu lembro até hoje, assim, isso faz bastante tempo, não vamos falar de tempo, e eu lembro até hoje dos ensinamentos, realmente eles me trouxeram um novo olhar, impactaram profundamente a minha vida profissional. E eu queria saber, assim, qual é o combustível dos seus dias para desenvolver pessoas? Olha, acho que o combustível é o que você acabou de falar. Assim, é maravilhoso a gente ouvir. E eu vivo esbarrando com ex-alunos para todo lado, Sim. gente. Olha, não posso fazer nada de errado nessa vida, porque eu estou cercada de ex-alunos. É muito gratificante. Então, ouvir isso, né, dos meus ex-alunos, de que de alguma forma eu pude impactar positivamente a vida deles, é algo que é um combustível maravilhoso, assim. Então, e às vezes a gente mesmo, né, tem aquela síndrome da impostora, a gente fica achando, será que eu consigo fazer isso mesmo? Será que eu ajudo as pessoas? Será que as pessoas realmente são impactadas? Então, esse feedback é maravilhoso, porque você ouve, eu ouvi isso ontem, num evento que eu estava, Legal. de uma aluna que veio me interceptar e falar, olha, eu fiz aula com você na pandemia, só te vi online, queria te dar um abraço pessoalmente e dizer que o seu curso já mudou minha vida, eu já estou trabalhando com isso há 2, 3 anos e estou super feliz no marketing digital. Então, acho que esse é o principal combustível, é você saber que, de alguma forma, você está podendo ajudar a melhorar a vida de alguém. E, além disso, é uma oportunidade eterna de se desenvolver e desenvolver pessoas, né? Sem Porque vamos dúvida. combinar que esse mercado do digital, ele é dinâmico, né? Ultra dinâmico, né? Trazendo um pouquinho dessa questão da dinâmica, um assunto que balançou bastante esse mercado é a questão da inteligência artificial, Sim. né? E até pensando no futuro dos empregos, nessa questão toda das pessoas mesmo se desenvolvendo nesse sentido e como trabalhar a inteligência artificial a seu favor. Eu queria entender de você quanto você sente desses alunos nesse segmento, que isso assusta, quanto isso é favorável, a sua percepção. Olha, dentre os meus alunos e assim, né, nesse território em que eu habito, eu não sinto as pessoas tão preocupadas com a questão de, vou perder o meu emprego para a inteligência artificial. Ao contrário, eu vejo as pessoas identificando na inteligência artificial a possibilidade de melhorar, de melhorar suas entregas, de usar isso para trazer maior produtividade. Então, eu vejo uma dinâmica diferente. Mas, em outros âmbitos, a gente pode observar, sim, que tem muita gente com receio. E é real, porque muitas atividades realmente podem vir a ser substituídas. Então, acho que a recomendação que fica, né, para quem nos ouve, para quem pode ter alguma preocupação, é realmente buscar, assim, sempre continuar se desenvolvendo, se aprimorando e trazendo diferenciais para aquilo que você faz, para que você não esteja nessa situação de risco, nem ter esse tipo de receio. Então, acho que as pessoas têm que realmente procurar se aperfeiçoar cada vez mais, né? Porque Sim. existe o risco, sim, para algumas atividades. Não diria que é para tudo, né? Sim, faz todo sentido. E eu acompanho o trabalho da Digitalents, né? E queria entender primeiro como começou essa questão de empreender na sua história. Teve alguma inspiração? Me conta um pouquinho mais da Sandra empreendedora. Olha, a minha vida empreendedora, assim como de muitas mulheres, né? Eu costumo brincar que eu entrei para as estatísticas, né, gente? Assim como muitas mulheres, eu fui demitida na minha volta da licença maternidade. Uau! E aí, eu até pensei em voltar para o mercado, participei de alguns processos, mas eu percebia que para muitas empresas, você ser uma mulher com um bebê não é algo interessante, né? Então, eu optei por
me reinventar profissionalmente. Então, eu falo que literalmente eu empreendi amamentando. Então, eu comecei a dar mais aulas, mais palestras, e aí foi gerando o embrião do que veio a ser a Digitalents, né? Então, a inspiração, na verdade, foi quando eu comecei a conectar tudo que eu já tinha de vida e de experiência e o que isso podia servir para outras empresas ou para outras pessoas. Então, a minha experiência com a área de educação, a minha experiência com o mundo digital, com o marketing digital, e a minha experiência como uma executiva de negócios, né? Então, eu comecei a juntar todas as pontas e eu falei, acho que isso dá para fazer alguma coisa com isso, né? Então, aí foi como surgiu a Digitalent, sim. Eu fui demitida em 2011, meu filho nasceu em 2011, aí em 2012... eu lancei meu livro e criei a Digitalents. Então, foram vários filhotes naquele mesmo período. Muitos, e dando conta de maternidade, empreender, escritora, meu Deus. Tudo junto e misturado. Parabéns, realmente um desafio aí de plantando boas sementes. Exato. Legal, Sam. E me fala uma coisa assim, acompanhando o trabalho, então, que junto da Digitalents vocês vêm fazendo, eu observo muito essa questão do trabalho para a transformação digital, mas sem perder o foco nas pessoas. Pode me explicar um pouquinho mais como é feito isso na dinâmica da prática do trabalho de vocês? Sem dúvida. A gente sempre, eu acho que consciente ou inconscientemente, eu sempre trouxe esse lado de uma preocupação com as pessoas, né? Até pela minha evolução, né? Pela minha carreira, liderando equipes, né? E aí, o que a gente percebe é que o mundo digital, ele traz toda essa angústia, essa preocupação. Então, a gente tem visto tanta gente aí com burnout, com problemas mentais. Então, eu falo que é muito importante a gente pensar, né, na transformação digital das empresas, mas não pode se pensar em deixar de lado as pessoas, né? Seja no âmbito de contratar de forma correta. Então, a gente tem um braço dentro da Digitalents que é voltado para contratação de pessoas, com hunting ou outsourcing. Não podemos deixar de treinar as pessoas que já estão com a gente no nosso time. Então, nós temos uma área de treinamentos em company, workshops, que a gente atende as empresas na sua necessidade aí de atualizar os seus times, né? E a gente tem também alguns parceiros que atuam com a gente quando há uma necessidade de ajudar a empresa na retenção de pessoas que estão passando assim por às vezes um turnover muito grande, as empresas às vezes passam por essas fases, e aí a gente atua com parceiros para ajudar. Então, o que a gente faz normalmente é entrar para atender a empresa em uma frente de negócios e a gente acaba apoiando em várias outras. Dentro do digital, uma parceria bem 360, né? Sim, sim. Legal, muito bom. Porque a gente vê isso, né? Às vezes a empresa ela começa com uma necessidade mais de um treinamento das suas revendas, como a gente já fez para alguns clientes. E aí depois ela percebe que você pode apoiá-la na construção de uma estratégia de atuação no digital para as suas equipes ou para as suas revendas. Então, a gente acaba apoiando aquele cliente em várias frentes. Muito bom. E assim, para que alguém que possivelmente está nos assistindo e escuta esse papo e fala transformação digital, como assim para a empresa, ou for algo novo, ou tiver com alguma dúvida da sua estratégia, você podia me citar algum case legal para que faça mais sentido através de um exemplo para essa pessoa? Ah, sim. Olha, quando a gente fala de transformação digital, é um conjunto de coisas, né, que vão impactar a melhoria da empresa, da produtividade, dos resultados através da tecnologia, mas não só da tecnologia, também através das pessoas e através de melhoria em processos. Por isso que as coisas têm que caminhar juntas. E, às vezes, isso pode começar pela área de marketing, que é uma atividade que é um pouco mais conhecida. Então, a hora que você melhora os processos de marketing, automatiza, explora de uma outra forma mais produtiva, né, os ambientes digitais para comunicar com o seu mercado, já é uma forma de você estar começando a atuar numa transformação digital. Mas a gente tem que lembrar que isso é mais amplo. Isso pode e deve, no futuro, permear outras áreas da empresa. Pode ser
né, na melhoria dos processos de documentação, ou numa indústria pode ser na melhoria dos processos de produção, ou no agronegócio até a utilização, por exemplo, de robôs na colheita. Então, tem várias possibilidades de se pensar numa transformação digital. Agora, o que a empresa tem é que começar, não pode ficar esperando ou adiando para amanhã. Né? O que eu costumo dizer é que antes da pandemia, todo mundo ainda tinha opção. Vou pensar, né? Vou pensar. Tinha uma opção e agora não tem mais opção. É uma imposição do mercado. Não tem como você adiar. Mas você que acompanha também os dados, realmente tudo que era previsão foi antecipada com a pandemia, né? Sim, sem Acabou dúvida. acelerando muito aí a tomada de decisão dessas empresas. Muito Sim. bom. E com tudo isso dá tempo de dormir ainda? A gente dorme um pouquinho, né? Ufa, ainda bem. Eu sinto de você toda vez que a gente trabalha em parceria e, enfim, troca, que você é uma pessoa que gosta do seu trabalho, assim, que trabalha e trabalha duro. Eu queria saber quanto o seu trabalho conecta o seu propósito, assim. Pode contar pra gente? Olha, isso é uma coisa muito bacana, né? Que a gente tem que estar sempre refletindo, né? É uma coisa que eu me pergunto sempre também, né? E eu acho que quando a gente vai conseguindo na vida aproximar mesmo, né, o que a gente faz para ganhar dinheiro com um propósito de vida, a gente vai ficando cada vez mais feliz e aí o trabalho vai parecendo cada vez menos trabalho. E eu sou uma pessoa que eu posso me dizer muito feliz hoje em dia, muito uma felizarda de ter conseguido ao longo do tempo ir fazendo essa aproximação, né? Mesmo tendo passado por períodos mais difíceis, mais sofridos com a saída do mundo corporativo, como eu falei, com o fato de empreender com um bebê. Mesmo assim, eu acho que hoje a minha vida caminhou para onde ela tinha que caminhar. Então, hoje eu consigo sentir que eu estou ajudando as pessoas, ajudando as empresas, e esse é o meu trabalho. E eu ganho dinheiro com isso. E é uma roda que funciona muito bem. Tanto que o fato de também eu ter mais liberdade de agenda e tudo mais, também me deixa mais feliz e mais aberta para novas possibilidades. Então, são várias coisas que me reabastecem, assim, que eu gosto muito. Né? Eu acho que é muito legal quando eu percebo que a resposta do que conecta a pessoa tá ligado também à minha percepção. Sim. Porque você realmente é aquela pessoa que tá sempre no network, conectando oportunidades, pessoas com pessoas, e eu te ouvir é só a validação e confirmação disso. Exato. Muito bom. E assim, nesse mercado tão dinâmico, onde o nosso tema hoje vai voltar bastante, né, para essa questão da experiência, dessa experiência de impacto, dessa coisa que fica na mente do coração. Como você acha que com um mercado tão concorrido a gente consegue subir essa régua hoje em dia? Olha, eu acho que o mercado realmente está muito concorrido, né? Falando especificamente aí do mercado digital, né? Mas não necessariamente ele está mais qualificado, sabe? O que eu percebo é que aumentou muito realmente a concorrência, os players de diversos tipos e formatos, mas a gente percebe até, em alguns casos, uma queda na qualidade. Então, quando você consegue manter a qualidade, ter consistência e, ao longo do tempo, isso já é uma subida de régua, sabe? É uma coisa que a gente vem percebendo, porque tem muita coisa no mercado acontecendo hoje, no âmbito do marketing digital, muita coisa inconsistente, incoerente, né? E aí, quando a gente observa um dos nossos clientes, só pegando um que você, inclusive, conhece também muito bem, um cliente que a gente atende há 3 anos, que a gente faz um trabalho consistente, que você consegue fazer as ações de marketing digital e medindo, e vendo que ao longo do tempo você tem uma evolução. Então, eu falo que tem que ter essa persistência, essa consistência. Eu sempre brinco com isso nas minhas aulas e palestras, né? Que o marketing digital teria que ser formado de várias ências, né? Então, é ciência, é transparência, é paciência, é persistência, é consistência, é tudo isso. Então, eu vou fazer isso e ainda vou colocar num livro. Sim. Porque é isso, se você for analisar, às vezes só de você estar fazendo a coisa certa e permitindo, né, que ela tenha o tempo que ela tem que ter para dar os frutos, já é algo que sobe a régua. Sim, sabe? Porque a gente está falando aí do especialista mesmo, né? Muito bom, muito bom. E assim, depois de uma jornada tão incrível, uma experiência aí só no digital de mais de 25 anos, se você hoje tivesse que dar um conselho para você, com a experiência que você tem hoje, para você começando, que conselho seria esse?
Essa é difícil, né? Essa é. É tipo pergunta saideira. Pegadinha. Olha, eu diria para mim, talvez, assim, sofra menos com algumas coisas que elas vão passar. Né? Porque a gente, assim, para quem começou a trabalhar como eu, né, algumas décadas atrás, assim, a gente enfrentou realmente muitas coisas que a gente nem sabia o nome, né? Que hoje, graças a Deus, está sendo dado o nome. Isso é assédio moral, tá. A gente enfrentava tudo isso calada, sem saber sequer o que estava acontecendo e sofria, né, calado. Eu acho que se desse, né, para voltar atrás, talvez eu diria, sofra menos com tudo isso que vai passar. E você vai superar tudo isso, né? Mas, o poder do tempo. O poder do tempo. Porque a gente, quando tem 20 e poucos anos, a gente não sabe muito bem administrar essa questão do poder do tempo, né? Muito bom. É engraçado você falar disso, porque eu tanto vivo, né, quanto percebo essa sua parceria comigo e com outras mulheres. Como isso é para você no dia a dia? Faz parte dessas vivências do passado e trouxe uma maior conexão? Me conta. Olha, eu sou uma pessoa, como eu falei, eu sou uma felizarda, né? Eu tenho a felicidade de fazer muitas conexões boas ao longo da vida e manter essas conexões. E eu tenho realmente muitas mulheres maravilhosas no meu caminho, né? Assim como você. Obrigada. E eu faço questão daquilo que eu puder fazer para apoiar, desde as minhas alunas mais jovenzinhas que vêm para mim e falam que eu sou uma inspiração. Eu me coloco mesmo à disposição, eu falo, podem contar comigo e tal, porque eu acho que realmente essa coisa da união faz a força, né? Então, nós temos muitas amigas em comum hoje em dia, né? E a gente sabe que tem essa mesma vibe. Então, assim, quando você vê que é genuíno, né? De mulheres apoiando mulheres, ajudando, empurrando, torcendo, vibrando juntas, sem muito ego envolvido e tal. Eu acho que isso transforma mesmo, né? Então, se a gente puder fazer um pouquinho ali dentro do nosso mundinho, já vai ser uma transformação importante na vida. É o poder transformador da união. Exatamente, né? Não tenho dúvida. Muito bom. Olha, aproveitando então sobre essas parcerias e esses apoios, eu queria aproveitar, né, para pegar aqui seu livro. Para quem não conhece, Estratégias de Marketing Digital e E-Commerce. Li, indico, muito bom. Quer contar um pouquinho mais dele para o leitor poder aí saber o que pode esperar? Olha, é um livro que, modéstia à parte, ele traz assim, bastante profundidade, ele não é superficial, né? E ele aborda tanto de uma forma profunda, mas ao mesmo tempo fácil de ler, fácil de entender, porque a gente procura não trazer termos muito técnicos e rebuscados, porque a gente sabe que ninguém é obrigado, né, a saber aquela sopa de letrinhas que existe aí no mundo da tecnologia e do marketing digital. Então, é um livro que vem apoiando várias pessoas que estão no mercado e também, né, nas faculdades. Ele é usado para muitos TCCs, né? Legal. E a gente, como tudo muda muito rápido, né? Já estamos aí trabalhando na próxima edição, porque logo, logo vai ter novidades. Vem novidades por aí? Logo, logo. Quer deixar um spoiler? Não. Não, ainda não, mas vem novidades. Sem direito a spoiler. Ok. Senão já viu, né? Muito bom. E assim, eu gosto, só pra gente finalizar, eu adoro fazer uma coisa que eu chamo de bate-bola. Bate-bola. Então assim, se você conseguir sintetizar, eu vou falar uma palavra, eu queria que você me desse em uma palavra o que aquilo significa pra você, tudo bem? Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Aprendizado. Vida. Amor. Filho. Trabalho. Propósito. Amigos. Conexão. Dinheiro. Viabilização. Futuro. Projetos. Transformação. Essencial. Com essa palavra eu finalizo, te agradecendo por você ter sido tão parceira na minha transformação e por ter continuado essa história dando a mão, caminhando juntas, pra gente estar aqui hoje podendo compartilhar essa história bonita com quem nos assiste e podendo aí poder
crescer outros projetos, outras histórias e seguir aí essa jornada. Obrigada por isso, obrigada por ter me dado o seu bem mais precioso, que é seu tempo. Obrigada. E seguimos juntas. Eu que agradeço. Um prazer, como eu falei, estar aqui. Uma honra muito grande, querida. A honra é toda minha. E é assim que a gente finaliza mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, gente.